Quando as caravelas de Colombo atracaram em ilhas de nomes estranhos e novos para a Europa, não começou apenas uma troca de metais, alimentos, utensílios e costumes, mas também uma nova e definitiva viagem do nosso idioma. O castelhano que os tripulantes traziam encontrou dezenas de línguas já estabelecidas na região: taíno, náhuatl, quichua, guarani, línguas maias, entre muitas outras. E esse contato o marcou para sempre. Desde o final do século XV e ao longo dos séculos XVI ao XIX, o espanhol incorporou palavras americanas que hoje achamos que sempre existiram, como rede, milho ou chocolate. Acompanhe com este vídeo um passeio pela história e essa última grande transformação da língua de Cervantes. Vamos começar com o período de 1492 a 1510, o encontro de dois mundos e os tainismos do Caribe. O dia 12 de outubro de 1492 marca um ponto de inflexão. Com os primeiros contatos nas Antilhas, o espanhol se depara com a língua taína, que pertence à família de línguas aruaques. Muito em breve, os cronistas começaram a registrar palavras que o castelhano não conhecia. Nos escritos associados à primeira viagem, são registrados termos como canoa, embarcação talhada em um tronco, rede, cacique ou furacão. O filólogo espanhol Manuel Ariza destacou que já em 1493 essas palavras aparecem em cartas de Colombo e que os cronistas da época as difundiram imediatamente. Sendo canoa o primeiro indigenismo emblemático, a marca taína tornou-se oficial na lexicografia do espanhol de forma acelerada. Entre 1494 e 1495, Nebrija publica seu vocabulário espanhol latino. Os estudos sobre a datação da obra mostraram que ali aparece canoa, um americanismo que respalda a impressão definitiva do vocabulário e prova a rápida integração de palavras caribenhas ao castelhano peninsular. No nível semântico, esses tainismos tornam visível a lógica do contato linguístico. O espanhol não substitui suas palavras. As europeias, pelo contrário, criam nichos para as novas realidades americanas. Dito de outra forma, canoa não substitui a palavra barco, assim como rede não elimina cama. Inclusive, alguns tainismos viajam para fora do mundo hispânico, como é o caso de furacão, que entra em outras línguas europeias através do espanhol com certas variações. O dicionário da língua espanhola reconhece que, além disso, palavras provavelmente taínas, como barbacoa, difundidas em múltiplos significados na América. Vamos agora ao período compreendido entre 1519 e 1570, marcado pela expansão mesoamericana e pelos nahuatlismos. Com a conquista de Tenochtitlan, a atual cidade do México, entre os anos de 1519 e 1521, em um espaço plurilingüe, onde o náhuatl atuava como língua franca imperial e convivia com outros idiomas como o mixteco, o zapoteca ou o purépecha. O espanhol tradicional dos conquistadores, frades e burocratas adotou nahuatlismos que hoje são universais, por exemplo, tomate, abacate, coiote ou chiclete. Houve ainda empréstimos que circularam com ambiguidades etimológicas, por exemplo, cacau ou chocolate, com origens discutidas entre línguas americanas. O dicionário da língua espanhola registra cacau com etimologia náhuatl, sendo essa a tradição lexicográfica majoritária, embora boa parte da literatura especializada matize sua origem em outras partes da Mesoamérica. Na escrita, as relações e crônicas novo-hispânicas, registradas nos séculos XVI e XVII, como A História Verdadeira da Conquista da Nova Espanha, publicada em 1632, são repositórios de americanismos.
de forma quase paralela, entre os anos de 1532 e 1572, estava sendo realizada a conquista andina e a consequente incorporação de queixuísmos. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Com a chegada dos espanhóis aos Andes, o castelhano passa a interagir com o quechua, uma língua da família quechumara, e em certas regiões com o aimará. Desse contato surgem queixuísmos hoje considerados pan-hispânicos ou regionais, como batata, pampa, lhama, condor, quinoa, coca ou cancha. Esta última ganhou um novo significado no vocabulário esportivo. Mas a influência andina não se limitou ao léxico. Embora o espanhol americano tenha mantido sua arquitetura gramatical básica em áreas de forte bilinguismo no Peru, Bolívia, Equador e noroeste da Argentina, surgiram certos traços de contato direto, como alterações na ordem das palavras ou uma intensificação dos diminutivos. Enquanto isso, na região de influência guarani do atual Paraguai, partes do nordeste da Argentina, sul do Brasil e Bolívia, a tarefa missionária, em particular as missões jesuítas de 1609 até a expulsão da companhia, em 1767, favoreceu uma intensa convivência entre o espanhol e o guarani. A historiografia situa a criação das chamadas reduções em 1609, que eram núcleos populacionais onde se reuniam indígenas dispersos com fins de evangelização e assimilação cultural, e documenta seu desenvolvimento durante cerca de 150 anos. A expulsão de 1767 interrompe esse sistema, mas não o processo de bilinguismo social. Linguisticamente falando, o resultado mais visível a longo prazo é o espanhol paraguaio e o fenômeno de Opara, uma mistura funcional e variável de espanhol e guarani. A literatura linguística clássica e recente descreveu calques sintáticos do guarani no espanhol. No léxico, o espanhol geral recebeu americanismos de origem tupi-guarani, como mandioca, ananás, jaguar ou maracá. Durante os séculos XV e XVII, entra em cena a cultura maia de Yucatán e os maísmos. Na América Central, o contato com línguas maias trouxe palavras como cenote, chilique, mamão ou cigarro. A fundação da Real Academia Espanhola em 1713 inaugura um século XVIII preocupado em fixar normas e repertório léxico. O Dicionário de Autoridades, de 1726 a 1739, primeiro dicionário acadêmico, integra palavras, termos e testemunhos. E com o tempo, a tradição acadêmica incorpora e classifica os americanismos como parte do acervo comum, hoje continuado pela RAI e pela ASALI, com obras específicas como o Dicionário de Americanismos. De 1808 a 1826, ocorre um período conhecido como a Era das Independências, que não significou mudanças estruturais no espanhol, mas sim consolidou variedades americanas com características próprias, léxicos regionais fortes, conhecidos hoje em dia como mexicanismos, colombianismos, andinismos, rioplatencismos, entre outros. Para o ano de 1840, tanto em Sevilha quanto em Buenos Aires, rede, churrasco, furacão, tomate, abacate, batata, pampa, cenote ou mandioca eram palavras espanholas propriamente ditas. Algumas pan-hispânicas, outras talvez mais regionais, mas em qualquer caso, a lexicografia acadêmica já as havia aceitado e os repertórios enciclopédicos ilustrados difundiam seus termos. Embora a gramática central do espanhol tenha permanecido intacta, o gênero do discurso, a pragmática e alguns usos específicos se ajustaram onde o contato foi mais intenso, especialmente nos Andes e no Paraguai. O espanhol, como toda língua viva, deixou-se mudar para poder nomear objetos, paisagens, sabores, relações sociais, formas de cortesia e outros aspectos da vida cotidiana.
Essa viagem, iniciada em 1492, continua em evolução até hoje. Com uma língua pan-hispânica e pluricêntrica, cuja história não pode ser totalmente compreendida sem a contribuição das línguas nativas da América. E isso é tudo por hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever neste canal. Te convido também a ativar o sininho para ser avisado quando houver um novo vídeo. Até breve!